e paz, amém? Vamos estar orando então no nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta noite nós queremos, ó Pai, te louvar, te engrandecer, te exaltar, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, no nome do Teu Filho amado, ao qual nos concedeu, pelo Seu sacrifício, a oportunidade, Senhor, de novamente sermos restituídos à condição de filhos de Deus. Porquanto estávamos separados, porquanto estávamos escravizados, Senhor, mortos nos nossos delitos, nos nossos erros, nas nossas falhas, nas nossas incapacidades. Sim, Senhor, na nossa impotência humana, Senhor. Éramos dominados pelos sentimentos, pelas emoções, pelas paixões e pelos desejos. Mas agora o Senhor quebrou todos esses grilhões, os grilhões que os traumas, as frustrações, as decepções causavam em nossas vidas. O peso das angústias, o peso, Senhor, de tudo aquilo que nos esmagava, as preocupações, as inquietações, aquilo que nos afligia, Senhor. O Senhor arrancou, Senhor, o fardo que o mundo colocou sobre nós. E a alegria é tanta, porque nos foi dada uma esperança, Senhor, que não se pode corromper, que não se pode murchar, que não se desgasta, que não se desvanece. Uma esperança incorruptível, eterna. Uma esperança que está firme, porque ela foi feita através da obra redentora do Senhor. Não foi as nossas justiças pessoais, não foi o nosso senso de justiça, mas sim a Tua justiça, Senhor, que excede muito a nossa, que nos justificou e nos deu a oportunidade, Senhor, de restaurar, de restituir as nossas relações, de recuperar, Senhor, uma qualidade de vida, um equilíbrio, Senhor, uma ordem, uma harmonia, uma organização interior, Senhor, com clareza, com convicção, Pai. Estamos aqui, Pai, certos de que as aflições momentâneas, as lutas momentâneas, as adversidades circunstanciais não podem determinar quem somos. Não é a falta de dinheiro, não é o desemprego, não é a falta de mantimentos, não é a falta de valorização, de reconhecimento, não é porque não temos seguidores, não é porque não temos admiradores, não é porque não recebemos nenhum tipo de prestígio, nenhum tipo de elogio dos homens, Senhor. Não é porque não somos pessoas, meu Pai, requisitadas nos meios, Senhor, que estamos aqui tristes, abatidos, Senhor, infelizes. É porque, ainda que desprezados por muitos, ainda que desacreditados por muitos, ainda que ignorados por muitos, ainda que muitos, Senhor, não façam caso de nós, ainda que muitos, Senhor, nos olham com um olhar de descrédito, de desconfiança, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, não porque temos alguma qualidade que nos diferencia dos outros, não porque temos uma virtude própria que interesse o Senhor, mas porque o Senhor olhou um coração humilhado, um coração que sangrava, um coração que estava quebrado, um coração que buscava, que ansiava por alguém que de fato pudesse estender a mão, Senhor, sem esperar nada em troca, estender a mão, Senhor, sem buscar benefícios, sem buscar vantagem, sem buscar interesse próprio.
porque não tínhamos e não temos, Senhor, nada que lhe interesse, Senhor, nada que possa, Senhor, beneficiá-lo, a não ser, Senhor, a vontade que o Senhor tem, meu Deus, de se relacionar, de se manifestar em nossas vidas, de transmitir, de transferir tudo aquilo que o Senhor é. Sim, Senhor, nós não somos a tua fraqueza, nós não somos a tua fragilidade, nós não somos algo, Senhor, tão especial, tão exclusivo, tão único e distinto, que faça com que o Senhor se esforce como o Senhor se esforçou, meu Deus, naquela cruz, se humilhando, passando por cima de tudo aquilo que o Senhor estava sentindo no Getsemane, toda a angústia, para poder nos alcançar, Senhor. Foi porque o Senhor, a sua natureza, se trata de ti, de quem tu és, da tua essência, da tua natureza, Senhor, em se doar, em se entregar, em repartir de si mesmo, em entregar aquilo que o Senhor é, para que nós, Senhor, que somos feitos à tua imagem e semelhança, pudéssemos compreender, pudéssemos entender, pudéssemos saber, Senhor, que tu és um Pai, que tu és um Deus amoroso. Sim, Senhor, sim, meu Deus. Nós recebemos a maravilhosa graça, Senhor, de sermos feitos para ti, Senhor. Fomos criados para o Senhor, para a comunhão, para a relação, Senhor, para a experiência contigo, meu Deus. Sim, Deus. Sim, Senhor. O preço foi alto na cruz, Senhor, não porque somos valiosos. O preço foi alto na cruz, Senhor, porque o nosso pecado, a nossa falha, o nosso erro, a nossa miséria é muita, Senhor. Se olharmos para aquilo que ainda não conseguimos alcançar, se olharmos para aquilo que ainda não somos, se olhar para aquilo que ainda falta de Cristo em nós, vamos desanimar, vamos nos abater, vamos desviar do caminho, Senhor. Mas se olharmos para trás, Senhor, a partir do dia que o Senhor nos encontrou, que o Senhor nos chamou para si, nos constrangeu com teu Espírito, através das palavras de vida eterna, Senhor, e nos fez nascer da água do Espírito, veremos, Senhor, o quanto já nos distanciamos daquela velha criatura, Senhor. E é isso que nos alegra, é isso que nos motiva, é isso que nos fortalece, saber o quanto estamos nos distanciando daquele eu antigo, daquele velho homem ignorante, orgulhoso, soberbo, presunçoso, autossuficiente, que não percebia, que não se atentava para aquilo que fazia, Senhor, meu Deus, com o próximo, Senhor, quando feria, quando machucava, quando traía, quando mentia, quando enganava, quando decepcionava. Sim, Senhor, sim, meu Deus, nós nos afastamos, Senhor, e tendo nos afastado, por mais que ainda não chegamos, Senhor, na medida, na estatura, ainda não somos, Senhor, como Cristo é, mas já deixamos de ser como éramos no passado. Isso é a causa de estarmos aqui para nos alegrar e celebrar, Senhor, cônscios e cientes, Senhor, que é a graça, que é a misericórdia, que é o favor imerecido que nos sustenta, que é a consciência, meu Pai, de que sem ti nada somos, que é o entendimento, Senhor, do publicano no templo, Senhor, que orava sem ousar olhar para o alto e dizia: tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador, que sou um homem imundo, que sou um homem indigno e merecedor. Sim, Senhor, nós somos como os fariseus da vida, Senhor, que se acham especiais, que se acham diferenciados, que se acham superiores, porque tem algo em si que te atrai, Senhor, que te move para favorecê-los. Não, Senhor, nós sabemos bem quem somos e sabemos que amando é que seremos perdoados, é que exercendo misericórdia é que receberemos misericórdia, Senhor. Oh Deus querido, que nós possamos nessa noite alcançar entendimento, que nós possamos nessa noite encontrar compreensão, que nós possamos, Senhor, nessa noite, meu Pai, ouvir a Tua voz, Senhor, nos direcionando, Senhor, através da Tua palavra, fortalecendo a nossa mente, Pai, a nossa convicção, na nossa fé, Pai, que nos sustenta, Pai, a cada dia, Senhor, em meio a tempos difíceis, Deus.
Pai, eu quero pedir que o Senhor venha visitar os nossos irmãos, que estarão, meu Pai, nos acompanhando nessa live. Eu peço que o Senhor venha visitar a vida daqueles a qual o Senhor colocou no nosso caminho, Pai, que nos deu a oportunidade de assisti-los nas suas necessidades, Pai. Quantas famílias, Senhor, quantas pessoas nós tivemos a oportunidade de conhecer, Senhor, realizando essa obra, meu Deus, social, Senhor, através de uma cesta básica doada, Senhor. Conhecemos famílias, conhecemos pessoas, Pai. Muitas das vezes, Senhor, nós não temos, meu Pai, a autonomia necessária, Senhor. Muitas das vezes nós não temos a disponibilidade necessária, Senhor, para estar, meu Deus, sempre buscando por elas, Pai. Mas o Senhor, que é o Deus que está em todo lugar, Senhor, a todo momento, a todo instante, vendo e conhecendo, Senhor, as dificuldades, Senhor, as dores, Senhor. Meu Pai, aquilo que tem afligido e angustiado, Senhor, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa socorrê-los e supri-los, Pai. Que o Senhor continue deixando essa porta, meu Deus, de práticas de justiças abertas, Senhor, sobre a nossa comunidade, Pai. Que o Senhor continue, meu Deus, nos dando a oportunidade, Senhor, de estabelecer o Teu reino, Pai. O Teu reino não tem a ver com a política desse mundo. O Teu reino não tem a ver, Senhor, com alianças e parcerias, meu Deus, políticas desse mundo. O Teu reino não tem a ver, Senhor, com promoção, Senhor, de denominação, de instituição religiosa, Senhor, com eventos, Pai, que só geram movimento, Senhor. O Teu reino tem a ver, Senhor, com valores, com virtude, Senhor. Sim, com princípios, Pai. O Teu reino não é exterior, o Teu reino não é estrutura, Pai. O Teu reino não é bens materiais, Senhor. O Teu reino não é templo, Senhor. O Teu reino, meu Pai, não é, Senhor, patrimônio material, Senhor. O Teu reino não é comida, não é bebida, Senhor. O Teu reino, Senhor, é a virtude do Teu Espírito, Senhor, que implanta o Teu caráter, a Tua personalidade em nós e é manifestada em amor e misericórdia pelo nosso semelhante. Que essa comunidade continue, Senhor, tendo a oportunidade de servir, meu Deus, de atender o aflito, o necessitado, Senhor, aquele que necessita do pão, Senhor. Nós pedimos semente, Pai. Sim, Senhor, porque o Senhor dá pão a quem tem fome, mas dá semente ao que semeia. Eis-nos aqui para ser semeadores, Pai, para proclamar a justiça do Teu reino, Senhor. Que o Senhor nos continue nos fortalecendo e nos dando a oportunidade de servir o Teu Evangelho, Pai, na simplicidade, na modéstia, na singeleza e na humildade de Cristo, no nome de Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Então, queridos, nessa noite nós vamos fazer um estudo sistemático da palavra sobre um tema pertinente, que é a vida no Espírito, né? O que é ser uma nova criatura? O que é nascer de novo no reino de Deus, né? Porque aquele que não nascer de novo, disse Jesus lá em João capítulo 3, há um fariseu chamado Nicodemos, que chamou ele à noite para ter um momento de diálogo com ele, né? Nicodemos perguntou algumas coisas para Jesus, né? Dizendo para ele assim: olha, mestre, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele reconheceu que Jesus era um mestre legítimo por conta dos sinais que Jesus manifestava da parte de Deus. Mas Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, se não nascer de novo, se não nascer da água do Espírito. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Então você que está com a sua Bíblia aí, abre lá em Gálatas, capítulo 5. Louvado seja Deus. Vamos fazer, né? Vamos estar fazendo leitura bíblica, tá bom? Vamos partir direto do 16, versículo 16 de Gálatas, capítulo 5. E aí a gente vai está passando por outros textos sagrados que vão abordar esse mesmo tema, né? Porque nós precisamos, irmãos, entender, né, a diferença de ser evangélico e de ser cristão. Amém? Porque o evangélico, irmãos, é uma pessoa que foi evangelizada, né? Ela conheceu o evangelho de Cristo, que nada mais é
que as boas novas do reino de Deus, né? As boas novas de reconciliação, de paz com Deus, né? De paz de Deus com os homens, né? Paz de Deus com os homens, né? A paz que Deus vem oferecer aos homens, reconciliando eles consigo mesmo, né? Porque lá no princípio da criação, o homem se separou de Deus, né? Pela desobediência. E essa desobediência gerou morte, né? Quando o homem ele transgrediu o mandamento do jardim, que não era buscar o conhecimento do bem e do mal por sua conta própria, né? Pelo seu próprio esforço, mas sim que ele deveria confiar em Deus, né? O primeiro princípio para a criação, né, para o homem, né, na criação, era confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, na voz de Deus, porque o Senhor estava com Adão, né? Ele ouvia o Senhor, ele falava com o Senhor, e ele teria que confiar na voz de Deus, ele teria que confiar na palavra de Deus. Mas outra voz falou com a mulher e enganou ela, e esta fez com que o seu marido também comesse daquele fruto, que nada mais era um símbolo, algo que representava, né, um valor espiritual que sustenta e nutre a relação do homem com Deus, a confiança na palavra de Deus, né, irmãos? Talvez alguém possa não concordar, achar que o fruto tinha poder, né? Para mim não tinha poder nenhum, irmão. Para mim era um fruto qualquer. Deus usou aquela alegoria ali, Deus usou como um símbolo aquilo, né? A árvore e o fruto, né, representando algo que nutria e sustentava a vida do homem, né? A comunhão, a relação do homem pela confiança na palavra de Deus. E quando o homem deixou de confiar na palavra de Deus, ele transgrediu no jardim e a morte entrou no mundo. E Deus, no Evangelho, né, através do seu Filho, está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, né? Se eu não me engano, vamos ver aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz assim, ó. Isto é, Deus... Não, vamos lá no 18, ó. Vamos começar no 18. 2 Coríntios capítulo 5, 18. Não precisa procurar não, que pode ficar no Gálatas. No Gálatas, que aí nós vamos ler o Gálatas também, tá? 2 Coríntios 5, 18 vai dizer assim em diante. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, né? Então, irmãos, o primeiro momento da vida de um filho de Deus que nasce de novo é o Evangelho. O Evangelho é a etapa da reconciliação de Deus com os homens, certo? O evangélico é aquele que está sendo reconciliado com Deus através das boas novas de paz, do que é o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas de paz, certo? Mas agora ele vai dizer assim, ó, e nos deu o ministério da reconciliação. Quando alguém recebe o ministério da reconciliação, ele já é cristão. E nós vamos entender essa diferença aqui. Porque enquanto os discípulos estavam com Cristo, eles estavam sendo evangelizados. E quando você está sendo evangelizado e você se torna um evangélico, você não precisa se preocupar com nada. Porque a sua condição é uma condição de ser suprido por Cristo. É ou não é verdade? Uma vez alguém falou assim para Jesus: por que o seu discípulo não jejua? Não faz um sacrifício de jejuar? Ele falou assim: pode porventura os amigos do noivo jejuar enquanto ele está presente na festa? Não tem como. Como que os amigos do noivo vão se abster de se alimentar enquanto o próprio noivo está na festa com eles? Está oferecendo um banquete. A evangelização é um banquete de boas novas, de coisas boas da parte de Deus. A liberdade que vem para a nossa alma, para a nossa mente, né? Para o nosso corpo, das enfermidades, de todos os tipos e sortes de enfermidade, das físicas, as emocionais e as espirituais.
né, da reconciliação com Deus, que gera em nós uma alegria, uma felicidade, uma satisfação, que nos coloca num estado de contemplação de toda a maravilha e grandeza que Deus expressa na sua obra redentora em Cristo. Todo o poder, nós ficamos contemplando todo o poder de Deus em Cristo, toda a potência de Deus em Cristo, né? Toda a capacidade que Deus tem, né? De curar, de libertar, de salvar, de prover a necessidade, Deus alimentando multidões em Cristo, né? Deus absolvendo de culpa, de condenação, né? Deus arrancando as garras da religião, né, sanguinária, aqueles que estavam sendo opressos pelo sistema religioso. Mas só que chega um momento que Cristo é tirado do meio deles, eles têm que deixar de ser evangélicos. Porque aí, quando nós estamos ainda nessa condição de evangélico, até quando nós vamos fazer algo para Cristo, nós estamos debaixo de uma cobertura diferente. E quando os discípulos fizeram missões com Cristo na terra, ele falou assim: olha, vocês não vão precisar levar bolsa, vocês não vão precisar levar capa, vocês não vão precisar levar sandália, espada, túnica, alforje, vocês não vão precisar levar nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de provisão, nenhum tipo de proteção, porque eu estou aqui ainda. Mas quando ele fosse tirado, né, antes um pouco dele ser preso, dele ser tirado dos discípulos, né? Ele falou isso para os discípulos, falou assim: olha, antes eu falei para vocês que vocês não precisavam levar nada, né? Que eu ia prover tudo para vocês, que vocês estão ainda nessa atmosfera evangélica. Só que agora, né, eu vou ser preso e morto, e a partir de agora a missão de vocês muda. Vocês vão ter que levar carro, vocês vão ter que levar uma sandália extra, vocês vão ter que levar alforge, né? Agora vocês vão ter que vender a capa, comprar uma espada. Sabe, Jesus está falando assim: agora a condição sua de serem supridos em tudo, em serem, né, sustentados em tudo, vai mudar. Vocês vão ter que aprender a lidar com dificuldade, com falta, com necessidade. Então, irmãos, aqui nesse texto já fala que existe um processo, etapas distintas da vida de um cristão. Quando quando Deus está reconciliando ele consigo mesmo, e quando ele recebe o ministério da reconciliação, a coisa muda. Aí ele vai dizer aqui, ó: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Agora vamos voltar lá em Gálatas, no nome de Jesus, capítulo 5. A partir do versículo 16. Gálatas 5. A partir do versículo 16. Então, é isso, irmãos. O homem, ele, né, perde a comunhão, a ligação com Deus, quando ele deixa de ouvir somente a voz de Deus. Porque o mandamento era: olha, o dia que comeres daquele fruto, positivamente morrerás. Traduzindo isso num sentido espiritual, Deus estava falando com eles assim: olha, no dia que você deixar de confiar no que eu estou te dizendo, no dia que a minha palavra perder a credibilidade, o dia que haver desconfiança no seu coração com relação com a minha palavra, e nós sabemos bem qual é a palavra de Deus é o verbo vivo. A palavra de Deus é a própria luz do mundo. A palavra de Deus é o que dá vida, é o que transforma o inexistente no existente, é o que tira do nada para a existência. Essa é a palavra de Deus. Então, o dia que você não confiar mais nisso, né? E até hoje a gente fica nessa condição de deixar de acreditar que a palavra de Deus tem o poder de tirar do nada, da situação que nós estamos, que não tem nada, não tem fagulha nenhuma de possibilidade de vermos uma melhora, uma mudança, uma porta de escape. Deus, ele pode, a sua palavra tem poder para isso. Então, quando o homem deixou de confiar, ele ficou nu, ele conheceu que estava nu. E sabe por que como conheceu que estava nu? Porque a glória de Deus o cobria. A glória de Deus cobriu o homem. Então a glória de Deus deixou o homem, e o homem conheceu que estava nu. Porque a glória, mãe, quando a arca da aliança foi revestida de ouro,
A Arca da Aliança, que foi feita da madeira de acácia, a madeira de acácia, da árvore, né, que é a sarça, que Moisés viu queimar e não se consumir, a árvore representa os homens no mundo espiritual, sabia? Se você começar a estudar aqui a Bíblia, você vai ver que quando o salmista está falando do homem bem-aventurado, ele é como uma árvore plantada junto a... Você vai ver muitas referências à Bíblia comparando o homem com árvore. Por isso que quando Jesus ele curou aquele homem cego, ele viu os homens como árvores, porque ele estava enxergando no nível espiritual. Jesus falou, nossa, foi potência demais. Há quem diga que o cara estava com pouca fé, ou Jesus estava meio cansado naquele dia daquele milagre. Porque o cara não enxergou pessoa, enxergou a árvore. Mas aí Jesus foi lá e deu uma regulada na potência do poder que ele liberou para curar aquele homem. Falou, nossa, ele já está enxergando o mundo espiritual, vendo os homens como árvore. Não, vou regular a sua visão para ver de forma natural de novo. Então, irmãos, a Arca da Aliança, ela simboliza eu e você, porque o que tem que estar dentro do homem? A lei de Deus, né? A lei foi escrita na pedra porque ela não pode ser apagada. Por isso que as pedras da lei estavam dentro da arca. O maná, que representa a provisão de Deus, o alimento de Deus, o sustento de Deus, o cuidado de Deus dentro de quem? Do homem. Por isso que estava dentro da arca. O cajado, que é o governo e a autoridade de Deus, né? O fato do cajado de Arão florescer, ou seja, novamente Deus deu ao homem a autoridade, o governo dentro do homem, tudo dentro. Tudo que estava fora no Antigo Testamento, tudo que era a expressão exterior do Antigo Testamento, em liturgias e rituais, simbolizava valores espirituais que seriam implantados dentro de nós. E a arca revestida de ouro é o que? É a glória de Deus cobrindo o homem. Porque a verdadeira cobertura do homem é a glória de Deus. Por isso que o Adão viu que estava nu. E aí, vendo que estava nu, ele tomou consciência de que ele era frágil, de que ele era vulnerável. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos nos despir de certas coisas, irmãos, que nós fomos nos vestindo espiritualmente ao longo das gerações. Para que antes de colocar as armaduras de Deus lá de Efésios, nós temos que nos vestir de uma outra roupa. Porque antes de pôr a armadura, existia uma roupa, pai, que os homens colocavam, não tinha? Eles não botavam a armadura direto. A armadura não vinha na pele do corpo direto. Tinha uma roupa que se colocava. Nós sempre vemos aí as pessoas pregar falando de vestir a armadura. Mas antes de vestir a armadura, você tem que estar com uma roupa adequada. Tem uma roupa que se coloca para depois botar a armadura para ir para a batalha. É dessa roupa que nós vamos falar. Olha que fala aqui, né? Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, e é Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias é discussão, é disputa, né? Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Amém. Está escrito aqui, irmãos. Se um dia alguém falar para o seu irmão, se eu viver uma vida de bebedice, eu vou para o céu ou vou para o inferno? Se uma pessoa perguntar um dia isso para você: ô irmã Néia, se eu viver uma vida de bebedice, se eu viver uma vida invejando os outros, se eu viver uma vida como um comelão, se eu viver uma vida com contenda, sendo uma pessoa futriqueira, fofoqueira, ou que gosta de discussão, que gosta de
sabe, de entrar em embates, de discussões, né? Pessoa que é irada, né? Que gosta de conflito. Uma pessoa lá que é uma pessoa lasciviosa, né? Que gosta de usar da sensualidade, que gosta de usar da sedução, né? Que gosta de ver as pessoas ficar apaixonada por ela, obcecada por ela, sabe? Tem pessoas que gostam de ser desejadas, que gostam que as pessoas, né, gostam de usar de recursos da sensualidade para isso. Eu vou estar julgando se eu falar que a pessoa vai para o inferno? Não. É julgar? Não. É a Bíblia que está dizendo que vai para o inferno, não é eu. Então vai herdará o reino de Deus. Não vai para o inferno não. Perdão, papai, falei besteira. Não está dizendo que não vai para o inferno, está dizendo que não herdará o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. Tá certo? Não herdará o reino de Deus. Então, irmão, nós precisamos falar dessas coisas assim. Para quem crê na Bíblia, para quem se importa com o Deus da Bíblia, para quem não crê na Bíblia, para quem acha que o Deus da Bíblia não existe, não tem por que se preocupar com isso, tem? Vai continuar assim até criar uma luzinha. Né? Vai herdar o reino de Deus. Porque isso aqui é para quem se importa, para quem se incomoda, para alguém que não consegue viver com o fato de saber que existe um parâmetro, existe um padrão bíblico de vida, e isso incomoda ela. Fala, irmão, se isso te incomoda, se você não consegue viver sua vida e ignorar o fato que existe um parâmetro, existe uma Bíblia que descreve aquilo que agrada e desagrada um Deus Criador, se você não consegue viver com esse fato, então se converta, aceita. Agora, se você não crê, se você não se importa, isso não é para você. Amém? Porque as pessoas elas se incomodam com o que está escrito e elas querem adaptar a Bíblia, porque elas se importam com o que está escrito. De alguma forma isso afeta, isso não deixa elas viver, né? Saber que isso aqui está aqui incomoda elas de alguma forma, e aí elas querem de alguma forma diluir isso aqui, como eu preguei da última vez, né? Elas não querem deixar as palavras conforme as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, ou seja, elas querem dar uma afrouxada, elas querem dar uma aliviada, uma folgada no que está relatado aqui. E não tem como, irmão. Ou você então ignora, não acredita nisso, ou então, se você se importa com isso, passe a buscar viver conforme a palavra de Deus nos diz, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as concupiscências. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejais cobiçosos e vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, né? Ou seja, então não sejamos cobiçosos, ou seja, pessoas que querem, né, realizar coisas, fazerem grandes feitos, né? Aqui ele está orientando a igreja, ele está falando para os crentes, né? Para os irmãos, está falando assim, olha meus irmãos, vocês que vivem em comunidade de fé, né? Não procura fazer as coisas no meio de vocês, né? Não procura praticar, né, a obra da piedade, a obra de Cristo, buscando para si glória, porque essa glória aí é vã, essa glória de reconhecimento, de admiração, de prestígio, né? de louvor e elogio dos homens. Se você estiver vivendo em função disso, tá no corpo de Cristo, na comunhão com a igreja, né? Fazendo a obra de Deus, para que alguém admire, para que alguém fique boca aberta com você, fala, nossa, olha, fulano, isso é vanglória, uma vanglória, uma glória assim. Fique impressionado com você, melhor dizendo, né? Não faça nada para impressionar as pessoas, é isso que Paulo está dizendo. Mas o que eu quero enfatizar aqui, irmãos, é a parte de se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Então tem a diferença, como eu falei lá de 2 Coríntios 5,19, tem a diferença de Deus estar reconciliando os homens consigo e depois dar o ministério da reconciliação aos homens. Deus reconciliar os homens consigo é ser evangelizado e se tornar evangélico, né? Processo de arrependimento, né? De rendição àquela palavra do evangelho que entra no nosso coração. E agora eu passo a admirar a Deus, admirar os atributos, as qualidades de Deus. Mas aí Deus vai
e quer me tirar dessa condição de contemplação e de expectativa em Deus, em que Deus pode fazer, em que Deus pode prover ao meu favor, e coloca em mim aquilo que fez me ser atraído por Ele dentro de mim. E aí agora eu tenho esse ministério dentro de mim. E agora eu deixo de buscar uma expectativa em Deus para me tornar uma expectativa para os homens. Os homens possam encontrar em mim, os homens possam ver em mim, os homens possam ser reconciliados através da minha vida com Deus. Porque nós vamos ler um texto aqui, irmãos, que Cristo ele é o primeiro. Ele é o primogênito de uma nova raça. Ele é o primeiro de muitos filhos de Deus. Porque nenhum de nós poderia fazer essa obra que nos tornaria capazes de ter esse ministério dentro de nós. Por isso que Cristo veio. Só Ele podia fazer. Mas Ele terminando, consumando essa obra, ela não acaba. Ela se potencializa. Ela se propaga. Ela se multiplica e se espalha por toda a terra. Agora estamos revestidos da glória de Deus. A glória de Deus, agora o conhecimento da glória de Deus vai ser revelado sobre a face da terra. Porque agora nós estamos sendo revestidos da glória de Deus. Entendeu? Agora vamos aqui, entender essa diferença. Então, se nascemos do Espírito, ou seja, se fomos evangelizados e fomos constrangidos a nos arrepender e nos converter dos maus caminhos, deixar aquela velha vida de prazeres, de deleites, né? Que tão somente focava na minha vontade, no que era bom para mim, no que me satisfaz, né? no que me traz benefícios e vantagens, né? Deixei essa vida, né? Que está descrita aqui, uma vida de bebedeira, de comelança, de luxúria, de lascívia, de imoralidade, de promiscuidade, uma vida de viver uma vida de contenda, né, de briga, né, uma vida de ira. Deixei tudo isso, me arrependi de tudo isso e deixei tudo isso. Agora eu tenho que andar em espírito. Nasci deixando isso, porque o Evangelho me converteu, né, o Evangelho me constrangeu a me arrepender. Mas agora andar em espírito é o quê? Essa palavra aqui, irmãos, espírito, é o Espírito de Deus, que está com letra maiúscula. Mas o Espírito de Deus, ele tem a personalidade de Deus. Ele tem o caráter de Deus. Ele tem o ânimo de Deus. A palavra espírito, pneuma, significa aquilo que tem vida, aquilo que está em atividade, aquilo que está se movendo, aquilo que tem uma motivação, um ânimo. E esse ânimo é o de Deus, não é o meu ânimo. Então aqui Paulo está falando assim, vocês têm que andar no ânimo de Deus. Vocês têm que andar nas motivações de Deus. Vocês têm que andar no caráter de Deus, na personalidade de Deus. É isso que Paulo está falando. Para que essa obra de nascer do Espírito se desenvolva na sua vida, crie raízes no seu ser, vocês devem andar nas características da natureza de Deus. Essa é a diferença de nascer e andar em espírito. Porque a religião aristotélica, né, a religião que abraçou Aristóteles, abraçou Sócrates, abraçou a filosofia grega para fazer teologia, só sabe interpretar espírito como a parte do ser que é incorpórea e que tem consciência, né? Mas só que espírito é mais do que a parte incorpórea do nosso ser que continua vivendo depois que o corpo físico morre. Espírito, ainda mais na Bíblia, está sempre mais focado em querer dizer sobre ânimo, sobre desejo, sobre sentimento, sobre vontade. E quando eu vejo esse espírito com E maiúsculo, está falando de ânimos, de sentimentos, de desejos e de vontade de Deus. Então esse espírito aqui, que tem a personalidade de Deus, que tem o caráter de Deus nele, ele tem que estar em mim para me andar nele, para que a natureza de Deus se manifeste na minha vida. Aí eu estou andando em espírito. Então eu preciso saber qual que é o caráter de Deus. Por isso que o conhecimento, aí foi onde eu pedi para a Isadora anotar para mim aqueles textos lá.
primeiro é Romanos 12, né? Versículo 2, vai dizer assim, ó, não vos conformeis com este século, né? Ou com este sistema mundano, né? O que está dizendo, o que está querendo dizer o texto? Leia, Isa. Romanos 12? Que tem aqui é 2 Coríntios 4:4. Depois tem Vai no Romanos 12, tá aí Romanos 12 aí. Perto no mais. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só. Isso, e? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, duas coisas importantes aí, ó. Apresentar o nosso corpo como um sacrifício santo e vivo, porque ele é o nosso culto racional, é um culto racional. Não é, está escrito culto emocional ou culto racional? Está escrito culto sentimental ou culto racional? Então o culto é racional, com a razão, é com o entendimento, é com consciência, não é com emoção, não é com sentimentalismo. Então a nossa vida no corpo, ele está falando assim, apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então a nossa vida no corpo deve ser santa, primeiro, separada, como um sacrifício, ou seja, baseado em quê? Em abstenções, e abnegações e renúncia. Esse é o sentido do sacrifício. O sentido do sacrifício aí é abster, é abnegar, é renunciar essa vida no corpo de forma agradável, com o quê? Com um culto racional, com um culto inteligente, ou seja, uma vida de culto, cultivando com entendimento o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque ele vai falar assim, ó, para que experimenteis, para que tenham uma vida de experiência no conhecimento de qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ficou claro desse agora? Hã? Fez sentido com Gálatas 5? Não é uma vida andar no Espírito, uma vida para ser efetivamente uma vida de caminhada no Espírito. Eu tenho que fazer o quê? Usar essa vida minha aqui do corpo, ó. Usar esse corpo meu aqui, ó, para ele ser um corpo santo, ou seja, uma vida no corpo santo, uma vida separada de tudo aquilo que é valores do mundo. A lascívia é a imoralidade, a promiscuidade, a bebedeira, a vida no corpo. Nós não acabamos de ler uma lista aqui? Esses pecados são feitos aonde? Não é no corpo? Não é no corpo que esses pecados são feitos? A comelança, a bebedeira, a vida de promiscuidade, né? De imoralidade. Não é tudo no corpo? Separa de tudo isso. Faz sacrifício, renuncia, abnega, se abstém. Santidade é isso, separar. Palavra santidade, separação, separa de tudo isso. E busca o quê? Uma renovação do vosso entendimento. Ou seja, é um culto racional. Você ter na sua mente renovada. O que é ter a mente renovada? Entendendo que prazer, satisfação, alegria são as coisas que vêm do Espírito. E não as coisas que nós nutrimos no desejo da nossa carne. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Leu por agora, pode ler de cima para baixo. É o Efésios 4, 18 a 32, né? Isso. Você quer que comece o 32 e vai voltando? Isso. Tá. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. O que furtava, não furte mais. Só um minuto, deixa eu ler, você lê baixinho, e aí a pessoa, quem estiver acompanhando aqui não vai ouvir.
Entendeu? Então, preste bem atenção aqui, irmãos. Desde o começo a gente está vindo tratando uma linhagem de entendimento. O que é andar no Espírito? O que é deixar de ser apenas um evangélico e se tornar um cristão? Então aqui, ó, ele está falando o quê? Nós acabamos de ler lá, certo? Que nós devemos pegar nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, prestando um culto racional. Eu acabei de falar, o nosso corpo é o quê? A vida no nosso corpo. É a vida nossa aqui nesse corpo. Nós temos que fazer o quê? Separar ela do mundo, né? E com entendimento. E aqui está toda a descrição daquilo que nós devemos deixar. Esse processo aqui de deixar é a evangelização da nossa vida. Arrependimento é deixar o pecado, é deixar essas práticas. Mas aí ele vai falar, ao mesmo tempo que eu estou recebendo o evangelho, ele está me evangelizando, me tornando um evangélico, ele está falando aqui, ó, depois que você vai deixar de roubar, você vai agora trabalhar e repartir com quem não tem. Então o evangélico ele deixou de roubar, mas o cristão agora ele não só deixa de roubar, como ele trabalha, ganha e reparte aquilo que ele ganha com quem não tem. Porque o cristão ele não só nasceu do Espírito, ele anda no Espírito. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Onde Deus está querendo chegar aqui? Glória a Deus. Eu não sei se deu para ouvir bem. Da onde começa, Isa? Do 32 está falando? Não, onde começa aí no início o Efésios 4, que eu pedi para você ler. Da onde que é o versículo, o primeiro versículo aí que você leu? 32. 32? Sejam bondosos e compassivos, um para com os outros. É Efésios 4, 32? Efésios 4, do 18 ao 32. Ah, Você lê de baixo para cima. Do 18 ao 32. É, se você falou para ler de baixo para Isso, cima. isso. Então, olha para você ver, irmãos. Ó, digo, lá no 17, digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais. Nós acabou de ler que nós temos que andar no Espírito, né? Ele está falando para pessoas que foram evangelizadas e nasceram de novo. Agora ele falou assim, agora vocês nasceram de novo, vocês são evangélicos, certo? Agora vocês vão começar a andar. E esse processo no mundo espiritual, no reino de Deus de andar, é um processo de crescimento. O andar no reino de Deus é um processo de evolução espiritual. Esse termo andar aqui não tem a ver com andar de deslocamento físico. É um andar num sentido espiritual. Ele fala assim, irmãos, agora vocês vão ter uma vida de progressão. Vocês vão crescer espiritualmente dentro de uma vida no corpo baseado em renúncias e abnegações e sacrifícios, fundamentado naquilo que o Evangelho que converteu vocês nos ensinou, que é não viver mais dessa maneira, não buscar mais satisfação, alegria, prazer naquelas coisas que vocês faziam antes de Cristo, né? As quais nós lemos as listas aqui dos pecados. Mas agora que vocês vão entrar nesse processo de evolução espiritual, de crescimento espiritual, vocês não só deixarão, mas agora vocês farão mais. Porque a lei, Jesus não quebrou, Ele nos colocou acima da lei. O que Jesus fez foi elevar a lei ao nível do coração. Antes a lei estava aqui do lado de fora dizendo assim, ó, não pise na grama. Jesus foi lá, tirou a placa e escreveu numa tábua do nosso coração, não pise na grama. Hoje eu chego aqui, não há placa me advertindo para não pisar na grama, mas está escrito no meu coração, eu sei que eu não devo pisar na grama. Ele falou assim, olha, pro lado de fora vocês não podem deitar na mulher do seu próximo, mas eu digo que aí dentro vocês não podem nem desejar ela. Cristo estava levando a lei a nível do coração, ou seja, ele estava falando assim, olha, a lei te proíbe deitar, eu porém vos digo, nem deseje ela no seu coração, ou seja, eu estou tirando você debaixo do domínio da lei, que é o império da morte, que te condena, e estou te botando acima dela, porque acima do império da lei, do poder da lei, que é a morte, está o quê? A vida, o poder da vida, o império da vida está em cima da lei. Cristo veio nos colocar acima da lei. Então a lei fala, não roube. Agora Paulo está falando aqui, ó, antes, além de não roubar, vocês vão trabalhar e repartir o que vocês ganham com quem não tem. Ou seja, eu estou acima da lei agora.
Não estou vivendo uma vida mais de ordenação, uma vida ordinária. Estou vivendo uma vida extraordinária. Ou seja, acima daquilo que foi me ordenado. Estou andando no ânimo de Deus, no Espírito dele. Porque o caráter dele está em mim agora. A personalidade de Deus está em mim agora. Está entendendo? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora ele vai falar aqui, ó. Para que não andeis mais. Agora vocês entenderam o que significa andar, né? Mas como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Olha só. Essa palavra sentido. Na vaidade do sentido. Tem a ver com esse sentido que está intrinsecamente ligado às sensações, aos sentimentos. Sabe o que acontece? Que muitas pessoas vão falar assim, eu era homossexual, aí eu me converti, mas aí o desejo continuou e eu fiquei vários anos ali na igreja, mas aí eu vi que aquilo não era uma verdade na minha vida, eu ainda tinha o desejo, aí eu desisti. Eu era viciado em droga, eu era viciado em pornografia. E o sentimento, o desejo, o pensamento. Tá cheio de coisa na internet aí, formas para você se livrar dos sentimentos. Daquilo que está ligado aos seus sentidos. Né? Os desejos, essas vontades. Tá cheio de fórmula aí. Venha fazer comigo aqui, workshop, não sei do que, você vai se livrar. Você não vai mais pensar. Você não vai mais... Irmão, eu não acredito nisso. Porque a carne milita contra o espírito, está escrito lá em Gálatas. Para um se opondo para que você não faça a vontade do outro. Um se opondo contra o outro para que você não faça a vontade um do outro. Porque o evangelho, irmãos, é entendimento, não é sentimento. Os gentios, eles estavam separados de Deus porque eles andavam na vaidade dos seus sentidos. Dos seus sentimentos. Agora Paulo está falando assim, vocês vão andar no poder do Espírito, na sua razão. O culto é racional, não é emocional nem sentimental. Então não se trata do que você sente, mas sim daquilo que você entende. Você se move por aquilo que você entendeu, não por aquilo que você está sentindo. Está entendendo? Então não importa, irmão, se ainda há sentimentos de ver pornografia, se ainda tem desejos de homossexuais no seu coração, se ainda tem desejo de beber, de usar droga, de xingar, de brigar, de bater, de morder, de babar em cima. Você entendeu, não entendeu? Que isso é morte espiritual, não entendeu? E é só então não praticar, irmão. Não se trata de não sentir mais, se trata de entender o que não se deve fazer mais. Até que nós chegamos à medida e à estatura de varão perfeito. Aí não haverá mais sentimentos ruins. Aí não haverá mais desejos ruins no nosso espírito. Gostoso, né? Aleluia. Olha lá. Era isso que separava eles, porque eles andavam na vaidade do sentido, papai. Entenebrecidos, a palavra entenebrecido é obscurecido no entendimento. Olha onde eles estavam obscurecidos. Porque o entendimento deles estava mergulhado nas trevas da ignorância, ou seja, eles não conheciam esses ensinamentos, esses valores morais, essas virtudes do reino de Deus. Eles estavam escravos dos sentidos, escravos das emoções, escravos dos desejos e das vontades. Você está entendendo? Agora aqui, os quais, havendo perdido todos os sentimentos, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes, aprendizado assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, ouvir e ser ensinado com esta verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Deita fora, se livra do velho homem. Aqui, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Olha só, uma renovação nos sentidos, nos sentimentos, nas emoções. Então, é o aprendizado. O aprendizado que vem pelaquilo que eu tenho ouvido da pessoa de Cristo, aquilo que eu ouvi sobre Cristo, sobre a sua obra, sobre a sua pessoa, sobre o seu caráter, sobre a sua conduta, é o que vai renovar os meus sentidos, os meus sentimentos.
É eles que vão renovar. É o que eu vou aprender com o meu intelecto. É o que eu vou aprender com o meu entendimento. É o que eu vou assimilar com o meu raciocínio que vai renovar o meu sentido. Não é o que eu vou sentir no culto. Não é a emoção que vai vir na hora do louvor. Não é a emoção na hora da profecia, na hora da revelação, na hora daquele movimento gostoso lá. Não é aquela emoção de um culto bem avivado, de um louvor bem ajustado, que vai renovar o meu entendimento, o meu espírito, o meu sentimento. Mas sim o que eu compreendo das Escrituras que vai renovar os meus sentimentos, que vai purificá-los, que vai restaurá-los a Deus. Aí ele fala assim, ó, e vos revistais do novo homem. Tá vendo que ele está falando de despir o homem, vestir o homem? E agora ele está mandando o homem se vestir da glória de Deus. A glória de Deus é isso. A glória de Deus não é nada além das virtudes de Deus. Por muito tempo eu estive dentro da igreja, entendi e ouvi as pessoas falar da glória de Deus como se fosse um brilho de luz muito forte. A glória de Deus, ela só é retratada muitas das vezes num aspecto de luz, de brilho, ou de pedras preciosas, para dar a ideia da riqueza dela, para dar a ideia da beleza dela. Mas o que ela é de verdade é valores. O que ela é de verdade é caráter, é personalidade de Deus. São princípios de Deus. Essa que é a glória de Deus. Ela cobria Deus estava cobrindo o homem da sua natureza. O homem não conhecia a sua fraqueza. O homem não conhecia a sua vulnerabilidade. O homem não conhecia a sua limitação, porque ele estava coberto da glória de Deus, da natureza de Deus. Mas quando ele parou de confiar na voz de Deus, na palavra de Deus, ele se descobriu da glória de Deus e viu que era nu. A palavra nudez, ou seja, a vergonha da fraqueza, da vulnerabilidade, da fragilidade, da exposição. E aqui Paulo está nos ensinando como nós devemos vestir novamente da glória de Deus. Ó. E vos vistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, justiça do reino de Deus e a santidade, a separação do mundo. É aquilo que Tiago falou, a verdadeira religião. É o quê? Cuidar do órfão da viúva e se abster da iniquidade. Ou seja, separação dos valores do mundo, das coisas que o mundo julga boa, gostosa, prazerosa, satisfatória. Aí ele vai falar aqui, meus irmãos, eu vou terminar aqui, tá? Mas se a gente fosse ir trabalhando versículo por versículo, ia ser uma coisa tremenda. Eu nem falei das outras coisas. Porque eu ia falar do texto que está falando aí, o Deus desse século cegou-lhes o entendimento para provar e enfatizar que se trata de racionalidade, de compreensão, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Essa luz do Evangelho, que é a glória de Deus, essas virtudes, esses valores de Deus, nós nos vestindo dele. Aí nós podemos botar armadura e ir para a guerra. Não adianta eu querer vestir capacete da salvação, coraça da justiça, botar escudo da fé, botar cinturão da verdade e sandália da preparação do Evangelho, se eu não estou com a roupa de baixo, com esses valores, essas virtudes de Deus, revestido do novo homem da glória de Deus. Não adianta. Entendeu? Então aqui ele vai falar assim, irmãos, e Paulo aqui está revelando, irmãos, olha, vocês estão acima da lei, a lei não pega mais vocês, a lei não condena mais vocês, porque a lei mandava não roubar, vocês agora trabalham e repartem o que vocês têm com o que não tem. Não é isso que está falando aqui? Ó, aquele que furtava não furte mais. Evangélico, você se tornou evangélico, você não rouba mais, mas agora vira cristão, anda no Espírito. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Olha só. Que coisa linda, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Então só nos restaurar a Deus e pedir para que a cada dia nós venhamos compreender os princípios, fundamentos do reino de Deus, para sermos revestidos dessa glória de Deus, saber o que é glória de Deus de verdade, o que é estar revestido dela, né? Para que nós possamos verdadeiramente ter os nossos sentimentos renovados. Porque aí eu vou ter alegria quando eu repartir meu pão.
Aí eu vou aprender a ter um outro tipo de alegria, que hoje em dia a gente só tem alegria quando a gente ganha dinheiro, quando a gente só tem alegria quando a gente satisfaz uma vontade, um desejo, um sonho pessoal nosso. Mas essa renovação nos sentimentos é que as emoções, as nossas alegrias, os nossos sentimentos, os nossos prazeres, as nossas vontades estarão agora atreladas às de Deus. Então, quando eu socorrer o necessitado, quando eu suprir o órfão, a viúva, quando eu praticar a obra de justiça, eu vou ter prazer. Aí eu vou ter um novo tipo de prazer na minha vida, um novo tipo de satisfação, um novo tipo de desejo. O meu desejo agora não é mais em cima das mulheres sensuais, das mulheres, sabe? Eu não vou mais desejar mulher, eu vou desejar honrar a minha mulher. Eu não vou desejar a mulher alheia, eu vou desejar honrar a minha mulher. Eu vou estar revestido da glória de Deus, amém? Andando em Espírito. Que assim seja. Não se trata só de nascer do Espírito, irmão. Nós precisamos andar. Amém? Pai soberano, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos. Pai, nós nem entramos em todos os detalhes a qual o Senhor deu, Pai. Os textos ainda que deveríamos ler e comparar. Mas o pouco que meditamos já podemos receber, Senhor, uma explosão de entendimento que nos projeta num crescimento espiritual, Pai. Que nós possamos nos revestir do que é glória, entender o que é glória, Senhor. Deixar o misticismo religioso de lado. Sim, ó Pai. Deixar de lado, Senhor, o formalismo religioso, Senhor. Deixar uma vida de ritual vazio sem entendimento, Pai. De um zelo sem entendimento. Porque a Bíblia diz em Romanos 10 que os judeus tinham zelo de Deus, mas não com entendimento. Isso fez com que eles perdessem a oportunidade, Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que nós possamos viver uma vida de entendimento e compreensão. Porque chegará o momento, Pai, que os nossos sentidos serão renovados, Pai. Serão ungidos, Pai, untados na Tua glória, Senhor, que é o Teu caráter, que é a Tua pessoa, Senhor, no Teu Espírito em nós. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que nós possamos ter na tábua do nosso coração escrita a Tua lei, Senhor. E que nós possamos meditar nela dia e noite, Senhor. Para que ela nos conserve, nos preserve e nos fortaleça, Pai. Para vencer as tentações, Pai. Pai, que esta palavra possa chegar ao coração daquele que acompanhou, daquele que irá acompanhar. E trazer entendimento e vida com abundância sobre a vida dessa pessoa e da sua casa, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua Justiça. Buscar o reino de Deus primeiro e sua Justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Aleluia.